Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa SolidWorks. Vamos fazer agora as duas polias, a polia maior e a polia menor. Eu tenho aqui o conjunto completo do Centrifugal Fan. Eu tenho aqui o desenho das polias separados, está feito aqui pronto. Nós vamos fazer esta peça e esta outra polia maior. Eu tenho aqui o desenho detalhado de uma polia no SolidWorks. Eu tenho aqui o arquivo em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Este PDF está todo detalhado. Você pega aqui na descrição do canal, no vídeo que você está assistindo, você clica em mostrar mais e você tem aqui o arquivo em PDF para baixar através do Drive Google. E aqui tem mais arquivos de vídeos tutoriais do SolidWorks. Aqui é do Centrifugal Fan e aqui são de outros equipamentos ou peças. Vamos voltar aqui para o Solid e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do SolidWorks, vou clicar aqui em Home Welcome e vou selecionar aqui o arquivo para fazer a peça. Então vou clicar em Parte, vamos ver no PDF, eu vou fazer aqui a polia diâmetro 180, a polia menor. Vamos voltar aqui para o Solid. A primeira coisa eu vou clicar em Save e vou entrar aqui com o nome da peça. Estou na pasta que nós estamos trabalhando. Vou entrar aqui, Pulley, diâmetro 180. Vou clicar em Salvar. Vou clicar aqui em Sketch, clicar Sketch novamente e vou selecionar o plano aqui de trabalho. Então vou clicar aqui neste plano. Vamos ver no PDF. A polia aqui, o tamanho total dela é 80. Então vou fazer uma linha de centro com 80 para auxiliar no desenho. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui na seta em Line e vou clicar em Center Line. Vou clicar na origem e vou fazer a linha. Está horizontal, vou dar um clique. Vou apertar ESC. Vou clicar aqui Smart Dimension. Vou clicar na linha, clicar aqui embaixo. Aqui é 80, Enter. Vou fechar dimensão, vou clicar aqui para ajustar a tela e vou continuar o meu desenho. Eu vou afastar um pouco, vamos ver no PDF. Então vou fazer aqui, iniciar com este contorno, o contorno do furo aqui interno. Então vou fazer este perfil aqui U. Vamos voltar para o Solid, vou clicar em Line, vou alinhar aqui com a origem e vou clicar e descer uma linha vertical. Vou clicar aqui, vou vir para a direita, vou alinhar com Endpoint. Vou clicar, vou subir aqui e alinhar essa dimensão aqui, ó. Só Endpoint, clicar aqui. Vou apertar ESC, eu vou clicar em Dimensão, eu vou clicar nesta linha e vou clicar na linha de centro. Passando da linha de centro ele muda para diâmetro. Então vou clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então esse furo, o diâmetro do furo é 38. Vamos voltar. Então aqui vou entrar com 38. Enter. Vou apertar ESC, vou fechar dimensão, vou clicar aqui e arrastar o furo. Então ele já está alinhado aqui, eu não preciso fazer o alinhamento. Ó. Aqui falta alinhar. Ó. Então vou clicar aqui fechar point, vou clicar aqui nessa extremidade, vou apertar Shift e clicar nessa extremidade. E vou selecionar aqui vertical e confirmar. Então agora está restrito, ó. Eu não consigo mexer o ponto. Ó. Se eu clicar e arrastar, ó. Ele mostra para mim o ícone do Mate. Eu vou continuar aqui, vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui este perfil, ó. Perfil externo da polia. Vamos voltar. Então vou clicar em Line, vou clicar aqui nesse Endpoint, vou vir aqui para a direita, está horizontal, vou clicar, vou afastar o zoom, eu continuo aqui para cima, vou dar um clique, vou vir aqui para a esquerda, vou fugir aqui do midpoint, eu vou clicar aqui, subir, está vertical, vou clicar. Vou vir aqui para a direita, vou clicar aqui descer, alinhar aqui esse endpoint e vou fazer o perfil interno aqui, ó, clicar aqui descer, alinhar com esse endpoint, clicar e vou alinhar aqui com esse endpoint. Dar um clique aqui. Vou apertar ESC. Eu vou clicar aqui, vamos aproximar, eu vou clicar neste ponto, apertar Shift, clicar neste ponto e vou selecionar aqui Merge para fechar os dois pontos. Vou clicar no vazio. Então ele já fez a minha figura fechada.
Vou continuar dimensionando, vou clicar em Smart Dimension, vou clicar nesta linha, vou clicar na linha de centro. Passar do diâmetro da linha de centro, passa para diâmetro, vou clicar aqui. Esse diâmetro é 75, Enter. Então note que esta linha acompanhou também. Ó. Eu vou clicar nesta linha, ele já pega o diâmetro, eu vou clicar aqui do lado. Esse diâmetro interno é 130, Enter. Vou clicar aqui nesta linha e colocar o diâmetro aqui fora. O diâmetro externo é 180, Enter. Aqui precisa alinhar novamente, ó. Então vou sair de dimensão, eu vou clicar neste ponto, apertar Shift, clicar neste ponto e confirmar aqui horizontal. Ó. Então estão alinhados os dois pontos. Vou fechar propriedade, vou clicar neste ponto, apertar Shift, clicar neste ponto e selecionar aqui horizontal e confirmar a propriedade. Eu vou continuar cotando aqui, vamos ver no PDF. Então aqui eu tenho 19 aqui de cada lado. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar neste endpoint e vou clicar nesta linha e clicar aqui em cima. Aqui é 19. Enter. Eu vou clicar nesta linha e clicar aqui nesta linha e clicar aqui em cima. Aqui também é 19. Enter. Vamos ver no PDF para continuar. Aqui dentro, ó, eu tenho de cada lado aqui 34. Vamos voltar. Vamos ver direito a cota. Ele está vindo da face do cubo. 34 para cada lado. Vamos voltar. Então vou clicar aqui nesta face, vou clicar nesta linha e clicar aqui em cima. Aqui é 34. Enter. Eu vou clicar nesta face, clicar nesta face, clicar aqui em cima. Aqui é 34. Vamos corrigir aqui. Agora sim. E vou confirmar. Então está feito aqui o perfil da polia. Ó. Vou fechar aqui o sketch. Vou clicar aqui para orientação de vista, clicar isométrico. Vou clicar em Features, vou clicar em Revolve Boss Base. Ele já seleciona a figura, não preciso fazer nada. Ó. Eu tinha a figura, o perfil e tinha a linha de centro. Ele já pegou tudo e está me oferecendo 360 graus. Eu vou dar OK. Vou clicar aqui no vazio para tirar seleção. Vou clicar aqui em isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer agora esse detalhe C aqui, ó, canal da polia. O dimensional está aqui, ó, detalhe C. Tem o centro aqui de 11,5 e tem o perfil aqui do V. Vamos voltar para o Solid. Então aqui eu vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar em Sketch novamente. Vou clicar aqui na árvore expandir e vou selecionar o Right Plane, ó, dar um clique. Eu vou clicar aqui para Section View e vou selecionar aqui o plano que eu quero. Então este plano aqui está selecionado. Está no plano que eu selecionei o Sketch. Vou fechar o Section View. Eu vou clicar aqui em Sketch com o botão direito, clicar em Normal Tool. E vou fazer o meu perfil aqui em cima. Então vou clicar em Line. Vou clicar aqui nessa aresta aqui, ó. Dar um clique, sair e fazer o meu V, ó. Voltar aqui, clicar aqui e clicar aqui de volta. Vou apertar ESC. Eu vou clicar aqui em Dimensão. Vou clicar nesta aresta, vou procurar o meio da linha aqui, clicar no midpoint e clicar aqui em cima. Aqui é 11,5, Enter. Eu vou sair aqui de dimensão, eu vou clicar neste midpoint, vou apertar Shift e vou clicar nesse midpoint. E selecionar aqui vertical. Confirmar propriedades, vou clicar em dimensão novamente, vou clicar neste endpoint, vou clicar neste endpoint e vou clicar aqui em cima. Aqui é 17, Enter. Eu vou clicar aqui nesta linha, clicar aqui do lado. Aqui é 17 também, Enter. Eu vou clicar aqui nesta linha e clicar aqui em cima. Vamos ver no PDF. O ângulo aqui é 38, vamos voltar. Então aqui vou entrar com 38, Enter. Então está feito aqui o meu perfil, ó. Está pronto o perfil da correia em V. Vou terminar dimensão e vou terminar. Eu preciso aqui, antes de terminar, ó, eu preciso fazer uma linha de centro para o Revolve. Então vamos voltar aqui, clicar em Centerline. Vou clicar aqui na origem e vir aqui até essa aresta. Então está feita a linha de centro para fazer o Revolve. Agora sim eu posso terminar meu sketch. Vou girar aqui para isométrico. Vou deixar por enquanto o Section View. Vou clicar em Features, o sketch está selecionado, vou clicar aqui em Revolve Cut.
Então ele já faz tudo, ó. Já pegou a linha de centro e pegou o perfil. É só confirmar aqui para fazer o cut e revolve. Então está feito o recorte do V, ó. Está desta maneira. Eu vou clicar aqui tirar o corte, vou clicar para isométrico e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer o pattern aqui com 19, ó, deste canal em V. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em Linear Pattern na seta e selecionar Linear Pattern. A direção aqui eu vou clicar no Front Plane. Então não preciso construir nada para pegar a direção e vou inverter a direção. A seta está para este lado, ó. Vou inverter e vou selecionar aqui o Feature, ó. Clicar aqui e selecionar o Cut e Revolve. A distância aqui em cima é 19, vou dar Enter. Então já está projetando aqui, ó. Está desta maneira meu pattern. Vou confirmar aqui, dar OK. Está feito aqui o pattern, está desta maneira. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o rasgo de chaveta. Então tem dimensão de 10 e a altura aqui da chaveta. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em Sketch, vou clicar em Sketch novamente. Vou selecionar esta face. Vou clicar aqui no Sketch com o botão direito, clicar Normal Tool. Vou aproximar. Eu vou clicar aqui em retângulo, pegar retângulo aqui, Corner Rectangle. Vou clicar aqui e fazer o retângulo da chaveta. Vou apertar ESC. Eu vou clicar aqui no midpoint da linha. Vou apertar Shift e clicar na origem. E vou selecionar aqui vertical. Confirmar propriedades, então está centralizado o retângulo. Vou clicar em dimensão. Eu vou clicar aqui na origem e vou clicar nesta linha e clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então esta dimensão é 22,3 e aqui é 10. Vamos voltar. Então aqui é 22,3, Enter. Vou clicar nesta linha e vou clicar aqui em cima. Aqui é 10, Enter. Eu vou clicar aqui nesta linha do retângulo, clicar aqui do lado. Eu vou pôr aqui 6. Então 6 para mim está bom, não precisa mais do que isso. Vou fechar aqui dimensão. Está pronto o meu sketch. Vou terminar o sketch. Vou girar aqui para isométrico. Eu vou selecionar aqui Features. Vou selecionar aqui Extruded Cut. E vou colocar aqui no lugar de Blind até o próximo. Então ele foi até o fim da polia, ó, deste lado aqui. E vou confirmar aqui para fazer o recorte. Então está feito aqui o rasgo da chaveta. Vou clicar aqui isométrico e salvar. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer agora este furo M10 por 1. Ó. E aqui tem o centro dele de 15. Tem 2 furos. Vamos voltar para o Solid. Então antes de eu clicar aqui no Holy Wizard, eu vou clicar aqui no Section View. E vou fazer o corte neste plano aqui, ó. Que é o plano direito aqui, ó. Right Plane. Vou confirmar aqui o Section View. Eu vou clicar em Holy Wizard agora. Vou clicar em Position. Então o Position eu vou selecionar o Right Plane. Vou vir aqui e vou clicar. Vamos girar a vista aqui para a direita. Eu vou vir aqui e colocar o furo aqui alinhado com a origem. Então vou clicar aqui. Vou apertar ESC. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar na origem. Vou clicar no centro do furo. Clicar aqui embaixo. Aqui é 15. Enter. Vou apertar ESC. Eu vou aproximar aqui. Aqui está azul. Ó, não está restrito totalmente. Eu vou clicar no centro do furo. Apertar Shift e clicar na origem. E selecionar aqui horizontal. E confirmar a seleção. Então agora mudou de cor. Está restrito. Então está centralizado o meu furo. Vou voltar aqui para isométrico. O furo está fazendo para este lado. Ó, tanto faz aqui o lado que você faça. Eu vou voltar aqui para Type. Vou selecionar aqui rosca. Straight Tape. Vamos abaixar aqui. Está métrico. Está Tape Holed, que é rosca. E a dimensão é M10. Vamos selecionar aqui M10 por 1. Está até o próximo, então aqui está cortado, ele não vai mostrar, eu vou deixar assim, e a rosca também é total, ó. Até o próximo aqui desta face. Se eu quiser aqui também, eu posso selecionar a face aqui, ó. Então Up to Surface, selecionar essa face, para terminar o furo aqui, e a rosca também, ó. Então a rosca aqui está blind, está 20 mm, vamos deixar assim, e eu vou confirmar aqui o furo.
Eu vou tirar aqui o Section View, então está desta maneira o meu furo. A rosca está lá pequena, ó. Vamos mudar aqui para sombreado, clicar em Options, vou clicar em Document Properties, clicar em Detailing e vou ligar aqui o sombreamento da rosca e dar OK. Então está desta maneira a minha rosca. Está curta a rosca lá, vamos voltar aqui editar, ó. Clicar com o botão direito, clicar aqui para editar o Feature. E vou mudar aqui a rosca. Eu vou tirar aqui Up to Surface e vou clicar aqui até o próximo. Então aqui também a rosca fica até o próximo, eu vou confirmar aqui o furo. Então agora fez a rosca, está desta maneira. Agora está OK. Eu vou clicar aqui em Chamfer e vou fazer aqui um chanfro no furo de 1. Vou mudar aqui para 1, Enter. Então está 1 milímetro, eu vou selecionar aqui a aresta do furo e vou confirmar aqui o chanfro. Então está feito o chanfro de 1 milímetro, está desta maneira. Eu vou continuar aqui, vou fazer o pattern circular, então vou clicar aqui em pattern, circular pattern. O furo já estava selecionado, eu vou clicar aqui em indicar a direção, ó. Então vou clicar aqui nessa aresta. A quantidade aqui são 2 furos e o ângulo aqui é 90 graus, Enter. Então está para cima, eu vou inverter aqui a direção, então ficou 2 furos, para não pegar a chaveta. Então está desta maneira a minha polia. Aqui falta selecionar o furo, ó. Está selecionado só o chanfer, então vou ampliar aqui a árvore e vou selecionar o furo. Se eu fizesse daquele jeito, ele ia dar uma mensagem de erro. Agora está correto, ó. O chanfro e o furo. Vou terminar o meu pattern. Então está feito, ó. Está desta maneira a polia. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o trabalho. Eu vou clicar aqui em Material com o botão direito do mouse e vou selecionar Edit Material. Vou clicar aqui em Recolher Steel, vou selecionar aqui alumínio. Então vou colocar um material de alumínio aqui. Vou clicar aqui nesse 1060, vou dar Aplicar, vou dar Close. Fique à vontade também para colocar o material que você quiser. Vou clicar aqui em Apply Scene e vou clicar em Plan White. Vamos ver no PDF. Vou fazer aqui esse raio interno de 2. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Fillet, vou mudar aqui para 2, Enter, e vou selecionar aqui a aresta. Então esta aresta, essa outra, esta aresta aqui e esta outra. E confirmar aqui o Fillet. Então está feito aqui a polia menor, ó. Está desta maneira. Vamos, o sombreado aqui está correto. Vou clicar aqui isométrico. Se quiser fazer chanfro aqui, fique à vontade, eu não vou fazer. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Então aqui a partir desta polia de 180, eu vou fazer aqui a polia de 350. Só muda aqui algumas dimensões, ó. Só editar. Então vou voltar aqui para o Solid, vou clicar em File, vou clicar em Save As e vou mudar o nome aqui, ó. Então aqui vai ser 350. Vou confirmar aqui salvar. Então alterou aqui, estou na polia de 350. Então vou aqui só editar o corpo. Então aqui vou editar aqui a primeira opção aqui, ó. Eu posso aqui, se eu quiser aqui clicar nesta barra aqui, aparece a mão, eu vou clicar e levar até em cima para editar aqui passo a passo, ó. Então vou clicar aqui no Sketch com o botão direito e vou clicar aqui em Edit Sketch. Então aparece o Sketch para mim. Eu vou clicar com o botão direito aqui e clicar Normal Tool. Vamos ver no PDF. Então aqui a dimensão do cubo é 80. O furo continua tudo igual. Vamos voltar lá. Então vou clicar aqui para editar 2 vezes. Vou entrar aqui com 80. Enter. Vamos ver aqui a dimensão externa. Eu vou clicar nessa cota, puxar para cá. Acertar aqui um pouco melhor. Então a dimensão externa, vamos ver no PDF. É 350, vamos voltar, então vou clicar aqui 2 vezes, aqui é 350, Enter. Vou clicar aqui 2 vezes nessa 130, vamos ver no PDF, então aqui é 290, vamos voltar, então aqui 290, Enter. Então aqui está arrumado, ó. Vamos ver aqui a largura, aqui continua igual, ó.
o centro da polia todo dimensional, está tudo igual, mesma coisa, o cubo também é 80. Vamos voltar aqui para o Solid. Só aqui que é 33 na polia, ó, vamos aumentar um pouquinho mais a nervura, então aqui é 33, confirmar. Aqui é 33, confirmar. Então está feito aqui a edição, ó, está desta maneira. Vou confirmar aqui dimensão e vou terminar esse sketch. Vou clicar aqui para isométrico, vou abaixar aqui um nível, ó. Então aqui ele fez o cut e revolve aqui, ó, está fazendo esse cut e revolve. Ele está pegando alguma coisa aqui, vamos ver aqui no sketch, ó. Então eu vi lá, eu tenho que editar, então eu vou clicar aqui com o botão direito e clicar edit aqui. Vou clicar aqui para section view, vou mudar aqui para o plano que eu quero e confirmar aqui. Vou clicar aqui no sketch com o botão direito, clicar em normal to. Então aqui eu tenho que trazer aqui esta linha até esta borda aqui, ó. Eu vou clicar aqui em convert entidades, vou selecionar esta aresta, vou confirmar aqui a conversão, eu vou clicar aqui nesta linha e vou selecionar aqui para a construção, ó, para ela não entrar aqui no perfil e confirmar. Eu vou clicar aqui neste endpoint, vou apertar Shift e clicar neste endpoint. E vou selecionar aqui horizontal e confirmar aqui propriedades. Vou girar aqui a minha vista. Então note aqui que a linha está de construção, ó. Ela não vai influir aqui no cut, no desenho, no sketch. Vou terminar o sketch. Então ele fez o revólver, está corrigido, ó, está ok. Eu vou clicar aqui tirar o meio corte, vou clicar em isométrico e vou salvar. Agora aqui eu vou continuar, eu vou abaixar mais um nível aqui, ó. Então o pattern está ok, ó, está deste jeito. Eu vou abaixar mais um nível. O rasgo de chaveta está ok. Vou abaixar aqui mais um nível. Então vou etapa por etapa. O furo aqui está ok. Vou abaixar aqui até o pattern. Ó. Então está desta maneira. Ó. Vamos aproximar e vou abaixar aqui o fillet. Ó. Então está feito aqui a polia. Só falta o furo de alívio de material. Vou clicar aqui para isométrico. E vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu tenho esse furo de alívio de material. O centro é 180, o diâmetro do furo aqui é 80. Então vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui Sketch. Vou clicar Sketch novamente e vou clicar nesta face. Vou clicar aqui no Sketch com o botão direito, clicar Normal Tool. Vou pegar aqui círculo, clicar, vou alinhar aqui com a origem e desenhar o círculo aqui em cima. Vou aproximar aqui, vou apertar ESC, vou clicar no centro do círculo, apertar Shift, clicar na origem e selecionar aqui vertical. Vou fechar propriedades, vou clicar em dimensão, vou clicar aqui no centro, clicar na origem e clicar aqui do lado. Aqui é 90, Enter. Então está feito aqui o sketch. Eu vou terminar e vou terminar o sketch. Vou clicar aqui em Features, vou clicar em Extrude Cut. O sketch já estava selecionado. Eu vou mudar aqui de Blind para até a próxima, Up to Next. Então está desta maneira. Ó. E vou clicar aqui para fazer o Cut Extrude. Então eu fiz o furo, está aqui. Vou clicar aqui para isométrico. O furo está selecionado aqui, o Extrude. Eu vou clicar em Linear Pattern, Circular Pattern. Vou clicar aqui para selecionar o eixo. Então aqui eu preciso de um eixo aqui para fazer o desenho. Eu vou clicar aqui nessa aresta. A quantidade de furos aqui, vamos ver no PDF. A quantidade aqui é 6 furos. Vamos voltar para o Solid. Então vou entrar aqui com 6. Vou clicar aqui no ângulo. Aqui é 360. Enter. Então está aqui igual espaçamento. Então são 6 espaçamentos em 360 graus. Está aqui feito o Circular Pattern. Vou confirmar. Então está desta maneira a polia. Vou girar aqui para isométrico e vou salvar. E está pronto aqui as duas polias. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, esse compartilhamento, essa curtida, essa inscrição é muito importante para mim. Me ajudem, assim poderei continuar fazendo mais tutoriais. Obrigado, até o próximo.